Abre comigo a palavra do Senhor, Lucas, capítulo 7, Evangelho de Lucas, capítulo 7, verso 36. Evangelho de Lucas, capítulo 7, verso 36. Convidou-o um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com as lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse à mulher: perdoados são os teus pecados. E os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Feche os seus olhos, ore ao Senhor, peça a luz do Espírito Santo para você, para o entendimento da palavra. Senhor Deus, nós estamos diante de mais um parágrafo, de mais um trecho da Tua Palavra e o lemos. Agora pedimos que a luz do Teu Espírito ilumine o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma, para entender a Palavra do Senhor e dispor, Senhor Deus, e nos dispormos para obedecê-la, para amá-la, para fazer de acordo com o que o Senhor Jesus nos instrui aqui neste lugar. Visita a tua igreja nessa noite com graça. Visita a tua igreja nessa noite com a tua presença. Derrama a paz do teu Espírito como fruto dele mesmo nas nossas vidas. Nós pedimos essas bênçãos para nós que estamos aqui no templo, para os irmãos, as irmãs que estão nos acompanhando pela internet e para todos aqueles irmãos, irmãs e outras pessoas que assistirem ao vídeo deste culto depois em casa. Que a bênção do Senhor repouse sobre todos nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. A história da igreja separou 2 verdades bíblicas que, na Escritura, elas são inseparáveis. A história aprendeu que Jesus, ele é o nosso exemplo de amor que nós devemos seguir. E a história também nos ensinou que o Senhor Jesus Cristo, quando esteve aqui, ele foi à cruz e pagou o preço das nossas dívidas de pecado diante de Deus. Tanto o ser exemplo de amor que nós devemos seguir e o ter pago a nossa dívida na cruz são ensinados nas Escrituras,
E a história da igreja dividiu essas duas coisas, de modo que existe por aí um monte de pessoas que dizem que nós seguimos Jesus só porque ele é um exemplo de amor e que salvação é seguir o exemplo de Jesus. E outro grupo não enfatiza tanto essa questão do amor, mas enfatiza muito que Deus pagou por meio do sangue de Jesus derramado na cruz a nossa dívida de pecado. No entanto, as duas coisas são verdades e elas têm que ser ensinadas juntas. Jesus é tanto um exemplo de amor para nós, como é também o nosso Salvador, que levou sobre si, que carregou nas suas costas a dívida dos nossos pecados que ele pagou. Foi Pedro Abelardo, lá em 1100, depois de Cristo, que defendeu que não existe uma dívida que foi paga, mas nós seguimos a Jesus e somos salvos por ele por causa do seu exemplo amoroso e a sua conduta amorosa. Foi logo depois dele, um homem chamado Anselmo de Cantuária, que disse que não é bem assim, que os nossos pecados são dívidas e que a morte de Jesus na cruz é o pagamento no seu sangue derramado por essas dívidas. Tanto Pedro Abelardo estava parcialmente correto, como Anselmo de Cantuária também estava parcialmente correto. Nós cremos e temos ensinado e vemos que é isso que a Bíblia ensina, que as duas coisas são verdade. Jesus pagou as nossas dívidas e Ele nos ama e nós devemos amar os outros, imitando e seguindo o seu exemplo cada dia nas nossas vidas. Pedro diz, lá na sua segunda carta, que Jesus deixou pegadas para nós seguirmos os seus passos. A conduta de Jesus deve ser a nossa conduta. O que Jesus Cristo fez é a base e o sustento para a nossa fé cada dia. No final das contas, nós fizemos de Cristo duas pessoas diferentes, aquele que é amoroso e aquele que paga dívidas, mas ele é um só, e nós devemos seguir este Jesus que é um só. Lucas nos mostra, e esse texto que nós acabamos de ler é um dos momentos em que ele o faz. Lucas nos mostra essa relação equilibrada das duas coisas na vida, no ensino, nas ações redentivas e redentoras de Cristo durante a sua caminhada entre nós aqui, enquanto viveu lá na Palestina no primeiro século. Cristo é totalmente Deus e ele é totalmente humano. Ele é humano e o seu evangelho é tão humano quanto ele. E humaniza as pessoas à medida em que vai alcançando essas pessoas, ao tocá-las, ao recebê-las, ao falar com elas, ao curá-las, ao conduzi-las, ao ensinar a palavra de Deus para cada uma delas. Mas ao mesmo tempo, o Senhor Jesus é o Deus que veio nos visitar. É o Deus que veio andar e ver de perto como nós estamos. Ele andou na Palestina, ele fez os seus milagres por nos amar, e como nós vimos hoje na escola dominical, na classe que funciona aqui no templo, isso ele fez porque se ligou a nós desde toda a eternidade, e por isso ele veio até nós. Lucas é o evangelho da humanidade de Jesus, da humanidade do evangelho. Cada milagre que Lucas relata, cada ação, cada ensino, cada postura do Senhor Jesus que ele escreve para nós, ele quer demonstrar o quanto essa humanidade de Deus em Cristo é perfeita e perfeitamente adaptada a todas as nossas necessidades humanas. De modo que quando o Senhor Jesus Cristo fala do amor, fala da bondade, fala do cuidado que nós devemos ter com as pessoas, cada vez que ele presta atenção em alguém que as pessoas costumeiramente não prestam atenção, cada vez que ele conversa com essas pessoas, cada vez que ele pega essas pessoas no colo ou as abraça, ele mostra o quanto ele é humano. E ao vê-lo fazendo, nós somos desafiados a fazer também. E muitas vezes, as coisas que Jesus fala, as coisas que ele faz, elas contrariam aquilo que costumeiramente nós falamos
e costumeiramente nós fazemos. A humanidade do seu evangelho é vista na forma humana como ele trata as pessoas, dando-lhes o valor e a atenção quando os outros lhe dão menosprezo, marginalização e as empurra para a margem, para a marginalidade. E essa é uma verdade luminosa no Evangelho de Lucas, especialmente no caso das mulheres, e no caso das crianças, e no caso dos adoecidos com os quais ele se encontra. Lucas mostra, diferentemente de como era o padrão de conduta da época, que o Senhor Jesus Cristo não menosprezava aqueles que costumeiramente a sociedade menospreza. Ele os acolhe. E esse é o mês azul, nós estamos falando de acolhimento. Esse texto é tudo o que nós precisamos ouvir e ler e aprender num momento como este. Nós temos o Senhor Jesus convidado para um jantar, e nesse jantar ele não é tratado como a etiqueta da época diz que ele deveria ser tratado. No entanto, uma mulher pecadora aparece ali e ela dá o tratamento a Jesus que o seu hospedeiro não lhe deu. Então o Senhor Jesus mostra que ela sim e ele não é que de fato está praticando a verdadeira hospitalidade naquele momento. E ele mostra para nós que muitas vezes ela sim e nós não cumprimos o nosso papel de acolhimento com as outras pessoas. E ele mostra também que com ela sim e conosco não, muitas vezes nós não seguimos o evangelho que deveria ser, e ele pratica com ela o evangelho que ele veio trazer, nos mostrando como devemos fazer seguindo o seu exemplo. O contexto da história narrada por Lucas não tem nada a ver com aquelas histórias de Maria de Betânia, narrada em Mateus, Marcos e João, Mateus 26, Marcos 14, João 12, onde a Maria de Betânia vem com um vaso também de alabastro e quebra ali e já perfuma o Senhor Jesus, também enxugando a ele com os seus cabelos. Aqui é outra mulher. Nós não sabemos o nome dela, não é Maria de Betânia, é uma mulher que o texto simplesmente diz para nós que era uma mulher da cidade e que era pecadora. Geralmente, quando se usa essa terminologia para falar a respeito de uma mulher que vivia do meretrício da prostituição. Mas há 3 razões aqui que mostram claramente para nós que ela não é Maria de Betânia. Primeiro, porque essa história aqui está narrada no final do ministério na Galileia, enquanto a outra está narrada na última semana do Senhor Jesus Cristo, já em Jerusalém. O procedimento da mulher foi um pouco diferente de Maria. Aqui ela molha os pés de Cristo e os enxuga com seus cabelos e depois os unge e os beija. Lá a ordem é um pouco diferente. E aqui é dito que é um óleo, um unguento, enquanto lá é dito que é um perfume. Terceiro, a discussão também foi motivada por um assunto diferente. Lá a discussão está em torno do cuidado com os pobres. As pessoas veem ela quebrando o vaso de alabastro e dizem que desperdício, isso poderia ser vendido por um bom preço e esse valor ter sido dado aos pobres. Aqui o motivo é outro. Aqui a discussão está em torno do amor, do perdão, da gratidão e da hospitalidade que nós praticamos ou não uns com os outros, e especialmente com o nosso Salvador. A história que Lucas nos conta chega a ser um exemplo muito claro do que significou aquelas últimas palavras do Senhor Jesus no parágrafo anterior, no versículo 30, quando ele diz: mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram quanto a si mesmos o desígnio de Deus. E aí nós temos uma ilustração disso. O fariseu convida Jesus para um jantar e na sua atitude ele mostra que ele rejeitou o desígnio de Deus. E o Senhor Jesus, na sua atitude, mostra qual é o desígnio de Deus quando diz respeito ao Evangelho. O desígnio de Deus é que nós aprendamos a acolher as pessoas e tratá-las bem sempre.
Por outro lado, Lucas nos mostra onde podemos encontrar o desígnio de Deus. Ele está no evangelho que Cristo representa e trouxe para nós quando se encarnou e andou aqueles anos aqui na terra. Por isso eu quero falar sobre essa construção aqui de ela sim, você não. E mostrar a humanidade do evangelho, demonstrado pelo Senhor Jesus e por aquela mulher, no acolhimento e no tratamento que nós devemos dar para as pessoas. Isso fica bem claro aqui no texto em razão de 3 ângulos pelo qual nós podemos olhar e interpretar o que está acontecendo aqui. Primeiro, o texto nos mostra como nós desensinamos e como nós ensinamos a nossa prática de hospitalidade. Como que muitas vezes as nossas ações mostram claramente como nós enxergamos os outros. Então, o texto nos ensina, em primeiro lugar, um exemplo de como rejeitar o desígnio de Deus no coração e como agir com gratidão por causa do perdão que esse desígnio de Deus trouxe para nós, versículo 36 ao versículo 39. Então o Senhor Jesus recebe um convite formal para jantar. Ó Senhor Jesus, eu quero te convidar formalmente para vir jantar na minha casa. O jantar será às 19 horas, o Senhor esteja presente lá no horário, por favor. Convite formal para jantar. Recebeu o convite, foi. O texto não nos dá o motivo do convite, os versos 44 a 46 nos dão a dica de que tinha a ver com a fama de Cristo como profeta. Talvez ele quisesse saber se a fama de Jesus era verdadeira ou não. Talvez ele quisesse ter um motivo particular para julgar a Cristo. Talvez ele estivesse tão somente curioso quanto tudo o que estava acontecendo em torno de Cristo, suas pregações, os seus milagres, e ele poder dizer: eu hospedei ele na minha casa, você não. Eu sou o cara, você não sabe de nada. Às vezes as pessoas fazem isso. Aparece alguém por aí, já logo convida para dizer: eu recebi, você não recebeu na minha casa. Mas o jantar vai correndo normalmente e uma ação inusitada acontece. A mulher entra, não foi convidada, mas apareceu lá, sem nome, provavelmente uma prostituta, entra na casa sem permissão e rouba a cena com uma atitude inusitada, extravagante. Ela entra chorando, ela se posta aos pés de Jesus e molha os seus pés com as suas lágrimas, que quer dizer que ela estava chorando copiosamente. Enxuga com os seus próprios cabelos, depois abre um vaso de alabastro, que costumava ser um vaso pequeno, um pequeno pote, de uma pedra branca, mais ou menos chapiscada, marmorizada, e o perfume toma conta do lugar, derrama sobre os pés de Jesus e continua limpando com os seus cabelos. Como era possível? Geralmente nós enxergamos a mesa com as cadeiras, os pés para baixo. Naquela época não era assim, as mesas eram baixas, não tinham nem 40 centímetros de altura. Então, de pequenos divãs eram colocados ao redor da mesa, de modo que as pessoas se deitavam com o corpo escorado sobre o braço esquerdo, e ele ficava com a mão direita livre para poder pegar o que estava sobre a mesa, de modo que a pessoa ficava deitada em direção à mesa e os seus pés ficavam para trás. E é assim que a mulher vem, se assenta aos pés de Jesus, toma conta dos pés de Jesus, chora, enxuga com seus cabelos e derrama um óleo cheiroso nos seus pés. E o Senhor Jesus não se importa. Ele não faz questão. Ele deixa acontecer. Ele deixa acontecer porque sabe exatamente o que está havendo ali. Ele deixa acontecer porque ele a conhece, e conhece também o coração daquele que o convidou. E ele deixa acontecer porque ele vai usar essa experiência para ensinar algo importante para nós a respeito de hospitalidade, de acolhimento, de amor, de perdão e de gratidão. Ele vai praticar o evangelho diante dos nossos olhos.
O que importa para Jesus, ou o que importa para as pessoas que estão ao redor de Jesus, é que aquela mulher era uma mulher de má reputação. E Lucas não esconde que é isso mesmo, é uma mulher da cidade, é uma mulher pecadora. Era assim que ela era conhecida. E pela narrativa, ela faz o que faz, motivada, movida pela busca do perdão, mas principalmente pela gratidão pelo perdão que ela já recebeu. E às vezes nós questionamos a atitude um pouco extravagante de algum irmão ou de alguma irmã quando dá uma oferta ou quando pede para fazer alguma coisa em gratidão a Deus, e a gente critica, a gente julga, mas a gente não sabe o que aconteceu lá dentro da alma que motivou esse tipo de atitude. E o Senhor Jesus não as impede, pelo contrário, Ele as incentiva e Ele diz: olha, estão fazendo para mim. E isso acaba se transformando em culto para Ele. Mas o dono da casa não gostou daquilo lá. A mulher roubou a cena e tirou o protagonismo dele, que é quem está sentado à ponta da mesa, e todos nós sabemos que quem senta na ponta paga a conta. Então ele a julga, mas ele não a julga com palavras públicas, faladas, que ressoam no ouvido das pessoas. Ele é politicamente correto, ele a julga falando consigo mesmo, num solilóquio dentro da sua alma. Solilóquio é falar consigo mesmo. E ele diz tudo sem usar palavra nenhuma, só que Deus escuta. E Deus estava ali sentado diante dele. Então ele julga não a mulher, ele julga Jesus. Se ele fosse profeta, ele saberia quem é essa mulher que está fazendo isso com ele. Ou seja, é profeta coisíssima nenhuma, é só mais um impostor que está andando por aqui. E é interessante como muitas vezes nós fazemos igualzinho, em vez de fazer a crítica aberta em direção àquele a quem nós queremos ofender, nós fazemos a nossa crítica em direção a Deus, questionando a sua graça, a sua bondade, o seu amor e a sua presença com aquelas pessoas que nós achamos que não merecem a atenção de Deus. E o texto então mostra como é que acontece. A atitude da mulher é uma atitude responsiva de Cristo, e a atitude responsiva de Cristo são ambas rejeitadas pelo fariseu, que é o dono da casa. Ele não consegue conceber, assim como os demais, que um profeta de Deus pudesse associar-se com pecadores e com pecadoras. Então se torna claro que Cristo quis dizer nos versos 30 e 34 do parágrafo anterior, como Simão, muitos ainda não entendem ou não querem crer que Jesus se associasse com pecadores, porque os mesmos se convertessem e fossem salvos por ele. Os irmãos se lembram do nossa última exposição a respeito de João Batista? Veio João que não bebia e não comia, e vocês disseram: está endemoniado. Veio o Filho do Homem que come e bebe, e vocês dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho. E o fariseu ilustra aqui tudo isso que Jesus havia comentado no parágrafo anterior. Nós fazemos assim. Nós não dizemos muitas vezes com palavras, mas a nossa atitude mostra claramente isso. E esse é o propósito do Evangelho, que não é apenas mostrar que Jesus cura as pessoas, mas que Ele muda as suas vidas. Mudar as suas atitudes para com Deus e mudar as suas atitudes para com os outros, tirar a perdição de dentro do nosso coração e colocar a gratidão em nossos corações, que nos faça agir por amor responsivo e jamais por amor interesseiro nas outras pessoas. Então, em primeiro lugar, o Senhor Jesus mostra como que muitas vezes nós desensinamos pelas nossas ações aquilo que nós falamos com as nossas palavras. E que Jesus veio para mudar isso na nossa vida. Segundo, como
como que Cristo corrige esse erro de perspectiva a respeito do que é o Evangelho? Versículo 40 e versículo 43, ele conta uma história. E ele aplica o sentido dessa história ao que ele viu, presenciou e vivenciou, está vivenciando ali. Ele diz: 2 homens têm 2 dívidas. Um deve 500 denários, o outro deve 50. 1 denário era o salário de um dia do trabalhador. 500 denários era o salário de mais de um ano do trabalhador. Porque um ano tem 365 dias. Então era quase 2 anos de trabalho. Então a pessoa devia tudo isso. O outro devia 50, a metade de um ano de trabalho. No entanto, os 2 disseram para aquele credor: olha, não podemos pagar. E o credor perdoou os 2. Então Jesus pergunta para Simão: qual dos 2 vai amar aquele que perdoou a dívida mais? A resposta é óbvia. E o fariseu diz: eu suponho que seja aquele que devia mais. Quem deve 1 ano e meio de trabalho vai ser muito mais grato de quem deve apenas a metade de 1 ano de trabalho. Porque quando você faz as contas, você sabe quanto você vai ter que trabalhar para pagar essa dívida. Então o Senhor Jesus aplicou isso ao fariseu e à mulher. Quem vai me amar mais? Aquele que me julga e reclama de mim como profeta, ou aquele que agradece e dispendiosamente oferece a sua gratidão num ato que ninguém consegue explicar? E aí as 2 dívidas receberam o mesmo perdão. E é interessante a gente aprender aqui com o que o Senhor Jesus está dizendo. Ele está dizendo que o custo do perdão é para aquele que dá o perdão, não para aquele que o pede. Na verdade, não é quem devia 500 ou quem devia 50, é quem não vai receber nem 50 e nem 500. Então ele perdoa mais daquele que lhe deve mais, porque esse perdão vai lhe trazer mais prejuízo do que o outro. E assim o Senhor Jesus mostra como Deus nos trata e como Ele trata com as nossas dívidas. Ele perdoa a todos nós, independentemente da quantidade de pecados que nós temos cometido na presença dEle. Quando Ele perdoa alguém, o seu perdão é inteiro, é um perdão completo, não é um perdão dividido em 10 prestações com juros de 6,9% ao mês. Ele perdoa tudo. Então o perdão lhe custa muito mais. O nosso perdão custou para Deus o sangue de Jesus derramado na cruz. E aí a gente fica perguntando, muitas pessoas se recusam a pedir o perdão, exatamente porque ou não se julgam tão devedoras assim, não devo tanto assim não. Ou acham que não vale a humilhação, eu devo, mas eu não vou me humilhar perante a pessoa. Ou, em terceiro lugar, não concordam com a necessidade de pedir o perdão. Então, nós temos ali diante de Jesus um fariseu que acha que não deve nada para Jesus, e uma mulher que aprendeu, pelo que recebeu, que devia tudo. A lógica do perdão, então, que o Senhor Jesus coloca é: quem vai amar mais? Quem causou mais prejuízo, porque vai receber um perdão maior. E o fariseu responde de forma indiferente e presunçosa, mas correta, que amará mais aquele que devia mais. Agora, será que nós entendemos isso? Será que entendemos por que algumas pessoas se tornam tão despojadas quando conhecem o perdão do Senhor Jesus Cristo? Será que nós entendemos porque tantas pessoas às vezes julgam a ação grata dos outros como se fosse desperdício? Será que já paramos para pensar o que foi feito da nossa gratidão quando nós somos perdoados pelos nossos pecados cometidos? Será que a nossa gratidão ela foi engolida pelo nosso piedoso formalismo religioso sem vida que não sabe agradecer? Então o Senhor Jesus conta as 2 histórias e Ele pergunta:
quem amará mais? Quem recebeu o maior perdão? Onde está o amor? Onde está o perdão? Onde está a gratidão? E em terceiro e último lugar, qual a resposta Deus espera de nós após nos conceder o seu perdão? Ou o amor e gratidão é a nossa resposta ao perdão? A resposta que aquela mulher deu era a resposta que Deus queria. A resposta que o fariseu deu é a resposta que Deus não quer, porque ele diz da boca para fora, mas no seu coração ele menospreza. E aí o Senhor Jesus aplica a história à situação. Ele diz: ela sim, você não. A diferença entre ser perdoado e rejeitar o perdão está no que está acontecendo aqui diante do Senhor Jesus. Tu não me hospedaste bem, diz o Senhor Jesus. Você não lavou os meus pés quando eu entrei. O costume é oferecer uma bacia para que o visitante lave os pés. Você não fez isso. Você não me beijou ao chegar, e o costume é receber o visitante com um beijo, o ósculo. Você não ungiu com óleo a minha cabeça, porque o costume era ungir a cabeça de quem vem na casa com óleo para refrescar diante do calor. Simão convida Jesus para o jantar, não lhe apresenta uma bacia, não lhe dá um abraço e um beijo e não unge a sua cabeça. Ou seja, a sua atitude não é a de alguém que de fato quer hospedar bem um convidado. E aí a mulher, ela sim, ela não é a dona da casa, mas ela lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas, lágrimas de arrependimento, lágrimas de gratidão. Ela não é a dona da casa, mas o Senhor Jesus diz que desde que ele entrou, ela não para de ficar beijando os seus pés. E ele diz: olha, você não me deu óleo para a cabeça? Ela gastou aqui comigo um perfume caro. Os perfumes que eram colocados dentro de vasos de alabastro, costumeiramente eram os perfumes mais caros do mercado. E aí ela fez o que ele deveria fazer. Ele não fez porque ele não reconhece Jesus. Ela fez porque ela reconhece tudo o que Jesus representa e prometeu e faz por nós. Uma gratidão que não cabe em si. Gratidão é um sentimento interessante, porque nos leva ao reconhecimento de uma dívida que nós não podemos pagar. Quando nós não podemos pagar uma dívida, nós somos gratos. Gratidão nos faz enaltecer o outro. Ela nos faz enaltecer em nós o respeito, o carinho e o apreço por aquele que nos socorreu de tal forma que o máximo que nós podemos fazer é dizer: muito obrigado, eu estou obrigado a você pelo que você fez por mim. Gratidão também faz parte do fruto do Espírito Santo em nós. Uma pessoa grata não apenas tem consciência que não pode pagar o benefício recebido, mas em seu espírito nutre uma relação de admiração que o leva a honrar o seu benfeitor publicamente. Uma pessoa grata elogia, dá atenção e prontifica-se a ser útil ao seu ajudador sempre que possa fazê-lo, e muitas vezes e além disso. Mas quando eu não sou grato, não dou atenção. Nós damos atenção a Deus e vimos aqui nessa noite para adorá-lo porque somos gratos pela salvação que Ele nos deu. Quantos poderiam estar aqui agora, mas estão em outros lugares, gastando dinheiro, desperdiçando tempo, cometendo outros pecados, porque não reconhecem o favor de Deus nas suas vidas? Então ela sim, você não. Muitas vezes nós somos muito religiosos, mas pouco cristãos. E o Senhor Jesus mostra como é fácil, numa atitude de oferecer um jantar, esboçar, expor, mostrar,
se nós somos gratos ou se nós somos ingratos. Então o Senhor Jesus se volta para a mulher e diz: perdoados são os seus muitos pecados. Ela carregava consigo não poucos pecados, muitos pecados. E o Senhor Jesus diz que todos eles estão perdoados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, não alguns pecados, mas os pecados, e nos purificar de toda, não de uma parte, não de 30%, mas de toda injustiça que nós cometemos. E o Senhor Jesus, que é Deus em pessoa, se volta para aquela mulher e diz: eu te perdoo tudo, toda a sua dívida, porque ela já tem demonstrado todo o seu amor. Então o Senhor Jesus diz: aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. O fariseu não tinha consciência do perdão dos seus pecados, então ele pratica pouco amor para com Jesus. Aquela mulher tem muita consciência dos pecados que ela cometeu, e em arrependimento ela vem até Jesus, e o Senhor Jesus lhe perdoa tudo. A conclusão está aí no versículo 49 e 50. O ato de Jesus, as palavras de Jesus causa reações. E é interessante como Lucas muitas vezes termina cada relato de milagre ou de ação de Jesus com as reações das pessoas que estão ao seu redor. E isso está explícito para nós aí no versículo 49, os que estavam com ele à mesa. Ora, Jesus fez tudo isso publicamente. Ele conversa com Simão, ele aponta para a mulher, ele conta a história. Não é só Simão e só a mulher, a sala está cheia de convidados, e eles presenciam. E então eles começam a dizer entre si: quem é este que perdoa pecados? Que história é essa? O que nós estamos vendo aqui? O que está acontecendo aqui? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Segundo, olha, o texto diz: mas Jesus disse à mulher. Jesus nem se importa, ele continua falando com a mulher, e ele diz então: a tua fé te salvou, vai-te em paz. E isso nos mostra algumas coisas. Primeiro, quem é este que perdoa pecados? Este que perdoa pecados é Jesus de Nazaré, Deus encarnado entre nós. Jesus mostrou a Simão, e ele mostra a nós também, que ele conhece todas as pessoas que o procuram, porque ele as achou primeiro, ele as trouxe, ele as amou antes da fundação do mundo, diz Efésios capítulo 1, versículo 4. E ele então se comprometeu a transformá-las, a mudá-las, a santificá-las, a perdoá-las, a justificá-las, e lá no final glorificá-las e ressuscitá-las para viver eternamente com ele. Ele conhece todas as nossas hipocrisias veladas e públicas. Ele sabe tudo o que pensamos a respeito dele e principalmente dos outros, sem mostrar caridade. Ah, se ele soubesse quem é esta mulher. Ele não apontou o dedo diante dos olhos, mas lá no coração estava aquele monte de flecha dizendo: olha, pecadora, Jesus, para de atendê-la. Nós não fazemos isso muitas vezes? Nós não queremos escolher quem pode entrar ou não por aquelas portas? Quantas vezes entra uma pessoa que a gente não tem muita afinidade com ela, a gente diz: não podia ir para outra igreja? Tinha que ser aqui para a minha? E a gente faz a mesma coisa que o fariseu fez. Não damos água para lavar os pés de Jesus, não damos abraço nem beijo, e sequer lhe damos um perfume. Quantas vezes entrou uma pessoa por aquela porta e você saiu por essa? O fariseu faria isso. No dia em que você fez isso, você agiu como um fariseu. Nós devemos acolher aqueles que vêm, porque aqueles que vêm, eles vêm chamados por Jesus. São os convidados de Jesus, e Jesus é o dono da festa. Este culto é de Jesus.
Então nós devemos receber os que Ele convidou, os que Ele chamou e os que Ele quer receber. E Ele mostrará o seu carinho, o seu amor e o seu abraço através do seu carinho, do seu amor e do seu abraço. Mas o texto mostra mais, que Ele é o profeta de Deus que veio anunciar a vontade de Deus aos homens. Ele sonda as mentes e os corações, Ele converte as mentes e os corações, e Ele julga e Ele também muda as situações. Ele é Deus, e Ele é Deus entre nós, perdoando pecadores dos seus pecados. Nós somos pecadores que Ele perdoou. Os outros são pecadores que Ele perdoou. Aqueles que virão depois de nós são pecadores que Ele também perdoará. E Ele o fará através de nós, das nossas atitudes, do nosso comportamento à mesa do Senhor. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor daqui a pouco. E Ele então se volta para a mulher e diz: a tua fé te salvou. E ao dizer isso, não quer dizer que a fé que ela tinha é que salvou a ela mesma. Ele está querendo dizer que a fé que ela tem no coração foi o meio pelo qual ela recebeu a sua salvação. Do contrário, nós vamos ter um monte de contradição nas Escrituras. Não é a fé que salva no sentido de que eu me salvo a mim mesmo para mim. A fé salva no sentido de que ela recebe toda a dádiva, todo o perdão, toda a bênção que Deus dispensa a mim, a você e a todos nós. E aí o Senhor Jesus diz: vai-te em paz. E a tradução literal do texto é: vá para dentro da paz. Ela vivia uma vida de prostituição e de meretriz, onde ela não tinha paz. Ninguém que vive nessa situação, seja homem, seja mulher, seja gay, seja homossexual, seja lésbica, seja quem for, quem vive nessa situação de pecado que é contínua, que é permanente, que é promíscua, não tem paz. Somente quando recebe o perdão de Jesus é que entra para dentro da paz. Paz com Deus, paz com os outros, paz consigo mesmo. E Romanos capítulo 5, versículo 1 diz: justificados, pois, temos paz com Deus. Temos acesso à graça de Deus, temos alegria no meio das próprias dificuldades por causa do amor de Deus. Vá para dentro da paz, entregue-se a Jesus, confesse o seu pecado a Jesus, não fique numa fé farisaica, fique e entre numa fé graciosa, que tem gratidão no seu coração. E aí eu quero sugerir 3 aplicações para você levar para casa. Primeiro, o que faremos com o que pensamos no coração e não dizemos publicamente, como aconteceu com esse fariseu no versículo 39. Ele falou consigo mesmo, mas Jesus disse: olha o que você está fazendo. Nós vivemos numa época em que as pessoas brincam demais umas com as outras, piadinhas demais, bullying demais, até mesmo dentro da igreja. E aí, quando alguém não gosta do nosso bullying, a gente sai comentando a boca pequena: olha o tijolinho aí, olha o tijolinho aí. E eu já ouvi essa frase nos nossos corredores por aqui. Cuidado com o que você fala, porque Deus leva em conta não é só o que você fala com a sua boca, mas também o que você fala no seu coração. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, torta, fedida, mal cheirosa, morta. E não é só palavrão, mas saia da sua boca aquela que for unicamente boa para edificação, aquela que transmite a graça, aquela que é conforme a necessidade. Cuidado, meu irmão, minha irmã, com o que você anda pensando dos outros e falando deles por aí. O Senhor Jesus pegou Simão no seu pensamento. Ele não disse aquelas palavras, mas lá no coração ele disse. E ele disse na forma como ele recebeu Jesus na sua casa. Segundo, água para os pés, ósculo e óleo perfumado. O que é mesmo hospitalidade? Hospitalidade é praticar a gratidão. Algumas pessoas, diz o livro de Hebreus, hospedando pessoas que apareceram lá na porta, sem querer hospedaram anjos.
E ele está falando de Abraão, lá em Gênesis 18, quando os anjos de Deus vieram destruir Sodoma e Gomorra. Antes de chegar a Sodoma e Gomorra, eles tomaram um café com Abraão lá na tenda dele. E o próprio Senhor Jesus conversou com Abraão naquele dia. Algumas pessoas, sem saber, por serem hospitaleiras, receberam anjos. Essa mulher fez tudo isso com Deus. E por último, perdão e amor é o resumo da humanidade do Evangelho. O que a gente precisa aprender nessa igreja? A gente precisa aprender a pedir o perdão e a oferecer o perdão. A gente precisa aprender a amar, porque fomos e somos amados. Amar uns aos outros e amar todos aqueles a quem Deus ama. Os que estão dentro e os que estão fora, mas que Ele está chamando para vir para dentro. Vamos chamar as pessoas para dentro da paz. Vamos orar?